Tá, gente, bem-vindos a mais uma aula. E a aula de hoje nós iremos falar sobre a fotossíntese. Então continuaremos a falar sobre o metabolismo energético, mas agora iremos observá-lo sob um outro prisma. Então o tema da aula de hoje é cloroplastos e a fotossíntese como processo de conservação de energia. Então, da mesma forma que eu mostrei para vocês na última aula, vamos resumir de forma bem breve o que seria, afinal, a fotossíntese. A fotossíntese nada mais é do que um processo metabólico em que alguns organismos transformam energia da luz solar em energia química, que são nada mais nada menos do que os carboidratos. No caso dos animais, a fonte de alimento. Então, a fotossíntese é um processo de transformação que as plantas e vários outros organismos utilizam para, a partir da energia da luz solar, elas transformarem essa energia em alimento. E se a gente for lembrar da última aula, nós resumimos a função da mitocôndria da seguinte forma. A mitocôndria ela transforma energia química de uma forma não aproveitável em uma forma aproveitável pela célula, que é o ATP. Então ela transforma nutrientes energéticos, como carboidratos, lipídios e em alguns casos proteínas, em ATP, que é a forma de energia que a célula pode utilizar para realizar suas funções. Isso aqui é só relembrando que a gente viu na última aula. Então nos organismos vivos, a energia ela vai se dar, digamos assim, principalmente na forma de ATP. Por isso que vocês podem ver em alguns locais o ATP sendo chamado de moeda energética da célula. Então nós vamos ver que a fotossíntese e a respiração celular, elas estão muito relacionadas, não só nos ecossistemas, mas às vezes até no mesmo organismo. Então esses aqui são só os tópicos da aula em que nós iremos trabalhar hoje, e que nós iremos ver a função da fotossíntese como um processo transformador de energia. Então, assim como a respiração celular, a fotossíntese é um processo que transforma energia de uma forma para outra. E nós iremos ver quais são as diferenças entre as transformações que ocorrem na fotossíntese e na respiração celular. Nós iremos ver a estrutura do cloroplasto, que é a organela na qual ocorre a fotossíntese, e quais os organismos que a realizam, o papel ecológico da fotossíntese, como ela se dá, o mecanismo da fotossíntese, entender acerca da física da luz, que é importante a gente entender o básico disso para entender o mecanismo da fotossíntese, e abordar o mecanismo utilizado nas duas etapas da fotossíntese, a etapa fotoquímica e a etapa química. Então, antes de mais nada, vejam que nós estamos ainda falando sobre citoplasma. Então, alguns organismos eles têm uma determinada organela chamada de cloroplasto. O cloroplasto ele é principalmente mais conhecido por estar presente em plantas, mas não só em plantas. Ele pode estar presente em outros organismos também. Então, quando a gente observa o cloroplasto, a gente vê que em alguns aspectos ele é bem parecido com as mitocôndrias. Então aqui vejam nessa célula, um cloroplasto vai ser dado um zoom nele. E nós podemos ver essa estruturazinha aqui. Assim como a mitocôndria, o cloroplasto é formado por duas membranas, uma externa e uma interna. E na parte interna dessa organela vai ter uma solução aquosa, contendo algumas moléculas, nutrientes e enzimas. E essa solução aquosa, que é análoga à matriz mitocondrial, nós iremos chamar de estroma. E suspenso dentro desse estroma, nós iremos ver esse conjunto de moedinhas verdes que vocês estão vendo aqui, que é chamado de tilacoides. Cada moedinha dessa individual é chamado de tilacoide. E o conjunto desses tilacoides a gente chama de grana. Então, a fotossíntese vai ocorrer nessa organela aqui. Principalmente onde? Na membrana do tilacoide e no estroma do cloroplasto. Então aqui,
mostrando novamente essa imagem para vocês. Aqui é uma representação figura de livro mesmo, e aqui é uma imagem real em microscopia eletrônica de transmissão de um cloroplasto. Aqui nós podemos ver os tilacóides empilhados, formando grana, e o estroma é todo esse espaço, toda essa solução aquosa circulando entre os tilacóides, dentro do cloroplasto. É como eu falei, é análogo à composição da matriz mitocondrial. Então, para a gente entender a fotossíntese, é importante a gente entender, no caso das plantas, que é algo mais próximo da gente, algo que é bem mais fácil a gente observar, é importante a gente entender onde esse processo ocorre. Então, a fotossíntese ela vai ocorrer principalmente nos órgãos verdes. Então, principalmente onde? Nas folhas. Então, nas folhas, quando nós as observamos, se nós fizermos um corte transversal aqui nessa folha, nós iremos ver que a parte interna dela é formada por uma região chamada de mesofilo. E esse mesofilo contém o grosso das células responsáveis por realizar a fotossíntese. Então, a fotossíntese é realizada principalmente nas folhas. Embora não só nas folhas. Existem alguns caules jovens, que são caules verdes, que realizam bastante fotossíntese. E também um tipo específico de caule chamado de cladódio, que também realiza fotossíntese, que é bem parecido com esses caules ainda jovens. Então aqui é para mostrar que nem só plantas realizam fotossíntese. Uma série de organismos realizam essa fotossíntese. Então bactérias realizam fotossíntese, e claro, lembrando que nesse caso não é realizado pelo cloroplasto. Alguns tipos de algas unicelulares, como vocês podem ver aqui, realizam fotossíntese. Algas multicelulares realizam fotossíntese. E, obviamente, as plantas, nosso principal representante de quem realiza fotossíntese. E é importante a gente entender o papel da fotossíntese como um processo ecologicamente importante. Então, quando nós vamos analisar, nós vemos que a fotossíntese ela alimenta direta ou indiretamente a maior parte das formas de vida do mundo. Por quê? Porque lembrem que no ecossistema, o produtor sempre é um organismo fotossintetizante. E é a partir desse produtor, que são plantas, que os consumidores podem obter energia. E com base na forma de obtenção de energia de um organismo, ele pode ser classificado em autótrofo, se ele produz a própria fonte de nutriente energético dele, ou seja, os organismos foto- e quimiosintetizantes, que eles produzem o próprio nutriente energético, como as plantas produzem carboidratos, ou os organismos podem ser heterótrofos, que são organismos que precisam obter seus nutrientes energéticos a partir de fontes externas. Logo, eles precisam comer outros organismos para conseguir nutrientes energéticos, que é o que a gente faz. Nós estamos constantemente comendo nós nos alimentamos para obtermos nutrientes energéticos. E então vocês já devem ter visto que no ecossistema quem realiza a fotossíntese são principalmente os produtores, que vão ser consumidos pelos consumidores primários, estes pelos secundários e por aí vai. Já os heterótrofos, que são aqueles que dependem de fontes externas para obter energia, vão ser os consumidores. Então é importante vocês lembrarem disso, que eu comentei lá na última aula do módulo de bioquímica. Então quase todos os organismos autótrofos vão utilizar a fotossíntese como meio de nutrição. Então eles são chamados de fotoautótrofos. Lembrem que tem um outro tipo de autotrofia, que nós iremos ver no final dessa aula, inclusive, que é a quimiossíntese. Então vamos ver uma visão geral sobre a fotossíntese. Como eu já falei, ela ocorre no cloroplasto. E se a gente for resumir, nós podemos resumir a nível de ensino médio como ela sendo meio que o contrário da respiração celular para facilitar. Ou seja, é um processo endergônico e redutor. O que é que isso significa? Endergônico significa que é um processo que não ocorre espontaneamente,
que precisa de um aporte externo de energia. E redutor significa que essa energia que é necessária vai vir de carreadores de elétrons, como por exemplo o NADPH, que é bem parecido com o NADH e o FADH2. Então, a fotossíntese é um processo endergônico redutor, logo requer energia, e essa energia vem de onde? Do ATP e do NADPH. O NADPH é um carreador de elétrons, assim como o NADH e o FADH2. A diferença é que, enquanto o NAD e FAD são utilizados para transferir elétrons em reações oxidativas e catabólicas, o NADPH é utilizado para transferir elétrons em reações anabólicas e redutoras, que é o caso da fotossíntese. Então a planta ela utiliza ATP e NADPH para permitir que a fotossíntese aconteça e assim ela produza o seu próprio alimento. Logo, a planta não precisa comer outros organismos para obter nutrientes energéticos. E a fotossíntese ela vai ser dividida didaticamente em duas fases. A fase fotoquímica, que é a fase que depende diretamente da luz, e por isso que antigamente era chamada de fase clara, e a fase química ou fase bioquímica, que depende indiretamente da luz e por isso era chamada antigamente de fase escura. A fase química também é chamada de ciclo de Calvin-Benson, como nós iremos ver daqui a pouco. Então, a fotossíntese é um processo no qual ocorre a transformação química, só que no lugar de, assim como na respiração celular, energia química de uma forma não aproveitável ser transformada em energia química de uma forma aproveitável, na fotossíntese a transformação de energia vai ser de outro jeito. Vai ser de energia luminosa oriunda a partir da luz do sol, transformada em energia química de uma forma não aproveitável, que é o que? Carboidrato. E a partir daí, esse carboidrato vai se direcionar lá para a mitocôndria da planta, porque a planta tem mitocôndria, e esse carboidrato vai ser oxidado para gerar ATP, que é a fonte de energia utilizável pelas plantas. Então, assim como a respiração celular, a fotossíntese é um processo redox, um processo que se baseia em redução e oxidação de compostos. E é interessante a gente observar que na respiração celular, o fluxo de elétrons é o contrário do que é na fotossíntese. A fotossíntese ela vai ter um processo muito importante que é chamado de fotólise da água, que é a cisão, a quebra de uma molécula de água a partir de radiação ultravioleta do Sol, e essa quebra libera oxigênio e elétrons. E é a liberação desses elétrons que permite com que a primeira etapa da fotossíntese aconteça. Então, na respiração celular, nós tínhamos que elétrons eram retirados de nutrientes energéticos e transferidos até o oxigênio, passando no meio do caminho por carreadores. Aqui não, o elétron ele sai do oxigênio. Então vejam que o fluxo de elétrons ele é revertido. Então os elétrons e os hidrogênios oriundos da água, lembrem que reações redox biológicas acontecem com ganho e perda de elétrons e hidrogênios. Então os elétrons e os hidrogênios oriundos da água, nessa reação de fotólise, eles vão ser responsáveis por fazer aquilo que é o mais bonito da fotossíntese, que é o quê? Transformar gás carbônico em açúcar. Transformar uma molécula extremamente simples, uma molécula inorgânica, numa molécula orgânica um pouco bem mais complexa que essa molécula aqui. Logo, para isso acontecer, esse CO2 tem que receber muitos elétrons e muitos hidrogênios para conseguir ser transformado em açúcar. Logo, quem é que vai carregar esses elétrons que vão doar para o CO2? Ora, gente, os carregadores de elétrons, principalmente o NADPH nesse caso. Então a gente observa que na fotossíntese há um aumento da energia potencial dos elétrons à medida que eles se movem da água em direção ao açúcar. É um processo endergônico.
Logo, se é um processo endergônico, é um processo que depende de um aporte externo de energia. De onde vem esse aporte externo de energia? De ATP e NADPH. Então isso aqui é só para mostrar para vocês a equação reduzida da fotossíntese, em que a nível de ensino médio nós podemos resumir como sendo o contrário da respiração celular. Então, a gente tem energia luminosa, e não só energia luminosa, mas como também energia química. Essa energia com 6 moléculas de gás carbônico e com 6 moléculas de água, isso vai ser responsável por produzir açúcar e liberar oxigênio como resíduo. Agora vamos entender cada parte aqui. Esse CO2 ele vai ser reduzido. Logo, ele vai receber elétrons e hidrogênios. De quem? Da água. Então a água ela é quebrada, elétrons e hidrogênios saem dela, passam para um carreador de elétrons, e esse carreador de elétrons vem e transfere esses elétrons para o CO2, conferindo uma maior energia a esse CO2. Dessa forma, o CO2 pode ser reduzido, sendo transformado em açúcar. E se a água perdeu o elétron e hidrogênio, ela tornou-se oxidada. Logo, se a água perde hidrogênio, o que é que sobra? Oxigênio, que é liberado para o meio como resíduo. Então, o oxigênio que a planta libera para o meio ambiente, ele vem de onde? Ele vem da quebra da molécula de água pela radiação ultravioleta do Sol. Reação que a gente chama de fotólise da água. Beleza. Então, para que a gente entenda o mecanismo da fotossíntese, a gente já entendeu que a fotossíntese é processo de transformação de energia luminosa em energia química não aproveitável, carboidrato. Ok. A planta produz seu próprio alimento. Só que para a gente entender o mecanismo como a fotossíntese ocorre, entender as duas etapas dela, a gente precisa ter bem fixado dois conceitos. Primeiro, que a fotossíntese é um processo redox. E o segundo, conceitos acerca da natureza física da luz. Então vamos entender como é que a luz funciona fisicamente. Então quando a gente observa a luz nada mais é do que uma forma de energia eletromagnética que viaja no espaço na forma de ondas. E essas ondas, elas estão separadas, digamos assim, falando de forma aqui bem leiga, em fótons. Esses fótons, eles remetem aos quantum, que são o quê? Pacotes com uma certa quantidade de energia. Então, cada, digamos assim, raio de luz carrega uma grande quantidade de fótons, uma grande quantidade de energia. Logo, qualquer material, na verdade não é só a planta, mas qualquer material, ele interage com a luz de três formas. A luz ela pode ser absorvida, ela pode ser refletida e ela pode ser refratada. Então, quando a planta é submetida à luz do sol, parte dessa energia luminosa vai ser absorvida pela planta e parte vai ser refletida. E a outra parte vai ser transmitida, não é refratada, gente, perdão. É transmitida. Então, como que a planta consegue absorver essa energia luminosa do sol presente nesses fótons? A planta só consegue fazer isso porque ela possui moléculas específicas chamadas de pigmentos. Esses pigmentos nada mais são do que moléculas que absorvem energia luminosa na faixa de luz do visível. Então, observem aqui que a luz está incidindo sobre um cloroplasto e três eventos estão acontecendo. Os tilacoides, por terem esses pigmentos, eles vão absorver parte dessa energia da luz do sol. Parte dessa energia vai ser refletida e ela é refletida principalmente na faixa de comprimento de onda na cor verde. E é por isso que a gente vê que plantas são verdes. E parte da luz vai ser transmitida.
Então, esse pigmento, ou seja, essa molécula presente no tilacoide, responsável por absorver a energia luminosa do Sol, é chamada de clorofila. Não existe só a clorofila como pigmento, mas a clorofila é o principal pigmento das plantas. E é ela que faz com que as plantas tenham essa cor verde. E a clorofila ela pode estar presente em mais de uma forma, como clorofila A e clorofila B, por exemplo. E além disso, as plantas também podem apresentar outros pigmentos que podem inclusive ter outras funções, como proteção contra radiação luminosa excessiva, que são os carotenoides. Inclusive, se vocês lembrarem lá da aula de vitaminas, os carotenoides podem ser utilizados como moléculas precursoras da formação de vitamina A. Então isso aqui eu vou mostrar para vocês que as plantas possuem alguns tipos de pigmentos, alguns tipos de moléculas que absorvem energia luminosa. Então, vejam que a luz ela é composta por uma faixa enorme de comprimentos de onda. Só que os pigmentos eles absorvem principalmente a luz no comprimento de onda do visível, ou seja, é aquilo que é visível para a gente, que varia de 400 nanômetros até 700 nanômetros. E nessa faixa de comprimento de onda nós podemos ver as diferentes cores que formam o arco-íris. É por isso que comprimentos de onda abaixo de 400 nós chamamos de ultravioleta e acima de 700 nós chamamos de infravermelho. Então observem aqui esses diferentes tipos de pigmentos das plantas. Vocês veem que a clorofila A, por exemplo, ela absorve uma maior quantidade de energia luminosa nesse determinado comprimento de onda aqui. Observem que o eixo X é comprimento de onda e o eixo Y é absorção de energia luminosa pelo pigmento. Então a clorofila A ela absorve mais nessa faixa de comprimento de onda. A clorofila B já absorve bem mais numa outra faixa de comprimento de onda. Os carotenoides em outra faixa e por aí vai. Então vejam que isso é uma relevância adaptativa muito importante. É muito importante que a planta tenha mais de um tipo de pigmento. Por quê? Para aumentar a eficiência dessa captação de energia luminosa pelos cloroplastos dela. Certo? Então vamos ver qual é a cara desse pigmento. Qual é a cara dessa principal molécula que absorve energia luminosa, principalmente na região do visível, que varia de 400 a 700 nanômetros. A clorofila ela vai estar presente na membrana do tilacoide. Então lembrem que naquelas moedinhas, naquelas fichinhas, na membrana, na superfície daquelas fichas, é onde estarão presentes as clorofilas, que são as substâncias responsáveis, em última instância, pela absorção de luz das plantas. Então, isso aqui é a estrutura molecular da clorofila. Vocês podem observar aqui que bem no meio tem um átomo de magnésio, que é o principal responsável por essa absorção de energia luminosa. E também, como todo pigmento, uma grande parte dele é formada por uma porção apolar. Vocês podem ver aqui a cauda de hidrocarbonetos. Então, essa molécula de clorofila, ela vai ter esse átomo de magnésio aqui no meio, dentro do que a gente chama de anel porfirínico, e é justamente esse átomo de magnésio que vai ser excitado pela luz, como eu acabei de falar. E quando esse átomo de magnésio é excitado pela luz, a gente diz que a clorofila passou de um estado basal para um estado de maior energia. Beleza. Agora vamos observar com cautela e cuidado os mecanismos da fotossíntese. Como a fotossíntese acontece? Nós já vimos o que é a fotossíntese e o que ela faz. Agora nós vamos entender como ela ocorre. Então, como eu falei para vocês, ela é dividida em duas etapas. A etapa fotoquímica e a etapa química. Então, a etapa fotoquímica ela é muitíssimamente importante para que a etapa química ocorra. A etapa química ela só consegue ocorrer caso haja a etapa fotoquímica. Por quê? Porque aquela energia que é necessária
para que a planta realize a fotossíntese, essa energia vem dessa primeira etapa aqui. Ou seja, é nessa etapa fotoquímica que a planta vai produzir os dois compostos responsáveis por doar energia na fotossíntese, que é o ATP e o NADPH. E nós vamos já ver como é que isso acontece. Onde a etapa fotoquímica acontece? Lá na membrana do tilacoide. Então, lembrem que na respiração celular, o ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial e a fosforilação oxidativa, acoplada à cadeia transportadora de elétrons, acontece na membrana interna da mitocôndria. Aqui, a primeira etapa da fotossíntese acontece na membrana do tilacoide. E é nessa etapa, portanto, que vai ocorrer a fotólise da água. Então, se a gente fosse representar essa etapa por meio de uma imagem, nós poderíamos ver isso aqui. A molécula de clorofila, ela vai receber elétrons oriundos a partir da quebra da molécula da água. E quando essa molécula de clorofila recebe esses elétrons, chega um determinado momento em que ela absorve uma quantidade de energia luminosa oriunda da luz do sol. Isso faz com que esse elétron presente na clorofila, que veio da água, passe de um estado de energia basal para um estado excitado, um estado de alta energia. E a partir desse momento que esse elétron passa do estado de baixa para alta energia, ele pode ser transferido para um carreador de elétrons e ocorrer um fluxo de elétrons. Então, a clorofila é uma molécula altamente oxidante. Ela puxa elétrons de uma forma muito forte. Logo, se não houver uma quantidade de energia para afastar esse elétron da clorofila, por assim dizer, entre aspas, não tem como a clorofila soltar esse elétron. Então, à medida que esse elétron passa de um estado basal para um estado excitado, quando ele é transferido para um carreador, ele libera calor e libera uma certa quantidade de energia na forma de fóton, que é a fluorescência. Então isso aqui é para mostrar para vocês como as duas etapas da fotossíntese, elas conversam entre si. Então, na etapa fotoquímica, ocorre o que a gente chama de reações luminosas, ou reações dependentes de luz, que acontece aonde? Na membrana do tilacoide. Então, a molécula de água vai ser quebrada pela radiação ultravioleta da luz, vai liberar oxigênio como resíduo, como vocês podem ver aqui, e esses hidrogênios e elétrons vão ser transferidos para a clorofila, que vai transferir esses hidrogênios e elétrons para carreadores de elétrons. E depois de toda uma passagem, vai formar o que? NADPH e ATP, que só foram formados por quê? Porque os elétrons saíram da água, foram para a clorofila, saíram da clorofila porque essa clorofila absorveu energia luminosa, deixando esse elétron em estado mais energético, e conseguiu transferir ele fazendo reações que permitiram a formação de ATP e NADPH. Esse ATP e esse NADPH vão ser utilizados na segunda etapa da fotossíntese, que é o ciclo de Calvin. O que acontece no ciclo de Calvin? O CO2, que é absorvido pela planta a partir do meio ambiente, vai ser transformado em açúcar. E para isso acontecer, uma grande quantidade de energia é necessária, que vem a partir da onde? Do ATP e do NADPH gerados na etapa fotoquímica. Então observem aqui essa seguinte estrutura. Primeiro vamos nos localizar. Acompanhem aqui o pointer. Onde é que nós estamos? Nós estamos aqui no tilacoide e mais especificamente na membrana do tilacoide. Observem que essa membrana do tilacoide é um pouco parecida com a membrana mitocondrial interna. Então, se nós dermos um zoom aqui, o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver que em determinadas porções da membrana do tilacoide, em várias porções na verdade, existe um conjunto de proteínas ao qual as moléculas de clorofila estão interagindo. As moléculas de clorofila não estão aleatoriamente soltas no tilacoide, claro que não. Elas estão unidas a proteínas,
formando um complexo que a gente chama de fotossistema. Então, nesse fotossistema, nós vamos ter dois tipos de clorofila. Nós vamos ter essas clorofilas que estão aqui nessa parte roxa, e nós vamos ter essa clorofila que está aqui nessa parte azulzinha. Então, observem o que acontece. Quando a planta absorve energia luminosa, o fóton chega primeiramente às clorofilas dessa parte roxa da proteína do fotossistema, que nós chamamos de complexo coletor de luz. Então, o fóton chega primeiramente às clorofilas do complexo coletor de luz. Então, o que é que vai acontecendo? Lembrem que as moléculas de água estão constantemente sendo clivadas e os elétrons delas doados para essas moléculas de clorofila. E esses elétrons, eles só conseguem ser transferidos se for doada energia. Então, vamos começar aqui. Primeiro, a molécula de água vai ser quebrada, oxigênio vai ser liberado como resíduo, e os elétrons de hidrogênio vão ser transferidos para quem? Para as clorofilas dessa porção azul. As clorofilas dessa parte que a gente chama de complexo do centro de reação. Então, observem que os elétrons eles não passam para as clorofilas do complexo coletor de luz, mas sim para as clorofilas do complexo do centro de reação. E esse elétron interage muito bem com essas clorofilas. Por quê? Porque elas são altamente oxidantes. Elas interagem muito bem com esse elétron. Então, para que esse elétron consiga ser transferido para outra molécula, essa clorofila do complexo do centro de reação precisa ser excitada, precisa ser energizada. E como é que isso acontece? Aí agora vamos aqui. O fóton chega ao complexo coletor de luz e essa primeira clorofila aqui absorve a energia oriunda desse fóton e chega no estado mais excitado e libera essa energia para a próxima clorofila, que chega no estado mais excitado e libera para a próxima, que libera para a próxima, para a próxima, para a próxima. Vejam que aqui o que está sendo transferido entre as clorofilas do complexo coletor de luz é energia luminosa e não elétron. Os elétrons estão passando da água para as moléculas de clorofila do complexo do centro de reação. Só que chega um momento em que essa energia luminosa que está sendo transferida entre as moléculas do complexo coletor de luz chega no complexo do centro de reação, energiza essa clorofila aqui, faz com que esse elétron fique no estado mais excitado, interaja de forma mais fraca com essa clorofila e assim ele pode ser doado para um aceptor de elétrons, que está localizado aqui nessa parte quadrada. Então vamos ver aqui de forma geral como é que acontece a etapa fotoquímica, embora eu já tenha dado aí um resuminho para vocês. Então, isso aqui em roxo são os fotossistemas, e geralmente vão participar da etapa fotoquímica dois fotossistemas. O fotossistema 2, que vem primeiro, e o fotossistema 1. Isso pode ser confuso, mas só acontece por quê? Porque o fotossistema 1, na verdade, foi descoberto primeiro que o fotossistema 2. E aí, mais o fotossistema 2, é nele que começam as reações. Então, acompanhem aqui. Acompanhem o pointer. A molécula de água vai ser clivada pela radiação ultravioleta do Sol, oxigênio é liberado pela planta como resíduo, e elétrons e hidrogênios são transferidos para a clorofila do complexo do centro de reação. Beleza. Essa clorofila aqui se tornou reduzida. Ao mesmo tempo, fótons estão chegando para as clorofilas do complexo coletor de luz, e esse fóton vai sendo passado de uma clorofila para outra, até que chegue nas clorofilas do complexo do centro de reação, faça com que esse elétron passe para um estado de altíssima energia e dessa forma seja transferido para uma molécula aceptora primária de elétron. É um carreador.
E esse carreador vai doar esse elétron, oriundo da clorofila do complexo do centro de reação, para uma cadeia de proteínas aceptoras, que é quase igual à cadeia transportadora de elétrons. Então, e isso acontece na membrana do tilacoide. Vejam que todo esse processo aqui está acontecendo na membrana do tilacoide. Então, à medida que esse aceptor primário ele doa elétrons para proteínas aceptoras de elétrons, esse elétron com alta energia ele está sendo transferido entre essas moléculas, e à medida que ele é transferido, ATP vai sendo formado. Então, o ATP que é formado na etapa fotoquímica, ele é formado como? A partir de uma cadeia de transporte de elétrons, de forma quase igual à da etapa à da respiração celular. Então, à medida que os elétrons passam por essas proteínas, eles chegam ao fotossistema 1. Mais especificamente, a clorofila do complexo do centro de reação do fotossistema 1, que se torna reduzida porque recebe esse elétron que veio dessa cadeia. Só que ela precisa ser energizada para continuar doando esse elétron. Então, nesse fotossistema, também vai haver chegada de luz, que vai ser passada entre as clorofilas do complexo do centro de reação, chega ao complexo coletor de luz, esse elétron, que já estava com baixa energia, volta a ficar com alta energia e é passado para outro aceptor primário de elétrons. Aí, a partir daqui, esse aceptor primário de elétrons doa elétrons para uma proteína chamada ferredoxina, que é essa FD, e essa ferredoxina vai doar os elétrons para um carreador de elétrons bem conhecido, o NADP. E quando a ferredoxina transfere esses elétrons para o NADP, ela faz com que esse NADP fique reduzido, formando NADPH. Logo, o NADPH e o ATP são formados na etapa fotoquímica a partir de reações de transferência de elétrons, elétrons esses que vieram da onde? Da água. Então, a água ela vai ser oxidada e as clorofilas vão ser reduzidas para que depois as clorofilas sejam oxidadas e os aceptores reduzidos. E assim o processo continua. Então, observem aqui onde eu marquei que é a etapa de fotólise da água. Aqui no meio é a cadeia transportadora de elétrons que leva à formação de ATP. Um processo que a gente chama de fotofosforilação, que é uma fosforilação dependente de fótons, de energia luminosa. E aqui a gente pode raciocinar o que é gerado após essa etapa, NADPH e ATP. Quem fornece a força redutora e a energia química para a próxima etapa da fotossíntese? Força redutora é o NADPH. Por quê? Porque o NADPH tem elétrons e hidrogênios consigo, e quando ele doa esses elétrons e esses hidrogênios lá para o CO2, ele reduz esse CO2, fornecendo energia a ele, e assim fazendo com que possa ser gerado açúcar. Logo, a gente diz que esse NADPH fornece a força redutora para que ocorra a etapa química. E quem é que fornece a energia química da fotossíntese? Ora, o ATP, mediante a doação de grupos fosfato, como a gente vai ver agora. Então isso aqui é só para mostrar para vocês um esquema que eu acho muito legal de como acontece todo esse esquema de variações de energia dos elétrons transportados a partir da molécula de água pelos fotossistemas. Então, o elétron contendo pouca energia chega à clorofila do fotossistema 2. Só que quando ela recebe um fóton, esse elétron passa para um estado de altíssima energia. E à medida que ele passa para esse estado de altíssima energia e é doado para um aceptor primário, esse aceptor primário transfere esses elétrons para proteínas carreadoras de elétrons numa cadeia, fazendo com que energia seja liberada, levando à produção de ATP.
Ou seja, à medida que esses elétrons passam por essa cadeia, eles vão perdendo energia porque ela vai sendo liberada para produzir ATP. Até que eles chegam no fotossistema 1, com baixa energia. Energia essa que volta a ser aumentada mediante o outro fóton que está chegando nesse fotossistema. E aí o elétron é energizado, passa para o estado de alta energia e então é doado depois para o NADP, formando o NADPH. E aqui mostrando numa visão mais panorâmica como é que acontece isso. Vejam que aqui a membrana do tilacoide, todas essas proteínas são proteínas presentes na membrana do tilacoide. Aqui está o fotossistema 2. Aqui está o fotossistema 1. Então, todas essas reações de transferência de elétrons vão fazer com que seja gerado um gradiente de prótons. E esse gradiente de prótons, que vai se acumulando nesse espaço interno do tilacoide, acaba voltando para o estroma a favor de um gradiente de concentração, mediante uma ATP sintase, e isso permite a formação de ATP, em um mecanismo igual à formação de ATP na respiração celular. E aqui vocês podem ver que enquanto os elétrons vão sendo transferidos de uma molécula a outra, eles no final chegam onde? No NADPH. E aí o NADPH e o ATP passam para o ciclo de Calvin ou a etapa química. Então essa etapa química é onde de fato vai ocorrer a produção do açúcar. Então vocês podem entender que a etapa fotoquímica é uma etapa preparatória. É uma etapa que vai produzir a energia necessária para a etapa química. E essa etapa química ocorre no estroma do cloroplasto. Lembre que o estroma é aquela região análoga à matriz mitocondrial. Então, por ser um processo endergônico, anabólico e redutor, ele utiliza ATP como fonte de energia química e o NADPH como fonte de força redutora. Então, o NADPH doa elétrons e hidrogênios ao CO2 e o ATP fornece energia para que todo o processo de formação de açúcar ocorra. E essa etapa química ela é dividida em 3 estágios, que são bem simples, na verdade. Vocês não vão precisar decorar o nome dos intermediários das reações. Então, essa etapa química ela é dividida na etapa de fixação de carbono, de redução de compostos e de regeneração do aceptor inicial de gás carbônico. E ao final do ciclo de Calvin, o CO2 inicialmente fixado, ou seja, inicialmente captado pelo ar, captado pela planta a partir do ar e incorporado em uma molécula, ele vai ser reduzido a açúcar. Isso aqui é o ciclo de Calvin. Não se assustem. Me acompanhem aqui com o pointer. Então, todo o ciclo começa a partir dessa molécula aqui, ó, ribulose 1,5 bifosfato. Essa molécula, ela vai reagir com gás carbônico. Esse gás carbônico vem da onde? Vem do ar atmosférico. A planta está obtendo esse gás carbônico. Então, a partir de uma enzima chamada de rubisco, a planta consegue incorporar esse CO2 a essa ribulose 1,5 bifosfato. E aí ela produz esse composto chamado de 3-fosfoglicerato. E essa é a primeira etapa, fixação do carbono. Então, o que é essa fixação do carbono? É a planta captar esse CO2 a partir da atmosfera e juntar ele com essa molécula de ribulose aqui, formando 3-fosfoglicerato. Esse 3-fosfoglicerato, ele vai ser fosforilado a partir do ATP. Então, 6 moléculas de ATP vão ser utilizadas e 6 grupos fosfato vão ser doados para essas moléculas de 3-fosfoglicerato, formando 1,3 bifosfoglicerato. Beleza? Então, a gente já viu que parte do ATP formado na etapa anterior já foi usado aqui, formando esse composto. E agora, esse 1,3 bifosfoglicerato vai ser reduzido. Se ele é reduzido, um aceptor de elétrons tem que participar. Então, o NADPH vem,
doa elétrons e hidrogênios a esse 1,3 bifosfoglicerato, transformando-o em gliceraldeído 3-fosfato. E essa etapa a gente chama de redução. Por quê? Porque o 1,3 bifosfoglicerato foi reduzido a partir do NADPH, formando o gliceraldeído 3-fosfato. Esse gliceraldeído 3-fosfato, ele vai ser desviado aqui para formar outros açúcares que a planta vai utilizar tanto para transporte, como é o caso da sacarose, ou para armazenamento de energia, como é o caso do amido. Então, a cada 6 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato que são geradas, uma delas é desviada para a produção de açúcar para a própria planta, e outras 5 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato continuam no ciclo de Calvin. Vocês podem ver aqui, ó. Aqui tinha 6, uma foi desviada para a utilização pela própria planta, que vai ser o alimento dela, e sobram 5. Essas 5 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato vão ter que ser regeneradas até ribulose 1,5 bifosfato, que é a molécula que inicia o ciclo de Calvin, que vai interagir com o CO2. Para que esse gliceraldeído 3-fosfato regenere a ribulose, é utilizado mais 3 moléculas de ATP. Então, 3 moléculas de ATP vêm, doam 3 grupos fosfato a esse gliceraldeído 3-fosfato e é formado novamente a ribulose 1,5 bifosfato. De novo, não se preocupem com esses nomes. Só entendam que esse é um processo altamente energético, ou seja, são utilizados 6 ATPs aqui, 3 ATPs aqui, 9 moléculas de ATP e 6 moléculas de NADPH para produzir açúcar. E parte dessas moléculas que levaram à produção de açúcar vão ser regeneradas para continuar o ciclo direto aqui. Então entendam esses 3 estágios e que esse ciclo é um ciclo altamente dispendioso energeticamente, altamente anabólico, altamente redutor e altamente energônico. E aqui no caso é mostrando todos esses processos. Então, se a gente observar uma planta de porte arbóreo, a partir das raízes aqui no solo, ela vai absorver água e sais minerais. Essa água e esses sais minerais vão ser transportados via xilema para todos os órgãos da planta, até que uma hora chega até a folha, que é o principal órgão onde ocorre a fotossíntese. Chegando a água e os sais minerais chegando na folha, essa água vai ser clivada e começam os processos de reações luminosas. Vai ser liberado O2 para a atmosfera, é gerado ATP e NADPH nessas reações luminosas e a folha absorve CO2 do meio ambiente para, a partir desse ATP e NADPH, ela conseguir produzir o próprio açúcar dela. E à medida que esse açúcar é formado, ele vai ser transportado das folhas em direção a todo o corpo da planta. E a sacarose é a principal forma de transporte de açúcar no corpo da planta. Só que nesse caso vai ser a partir do floema. E para finalizar, eu quero mostrar para vocês esse outro processo autotrófico, que é a quimiossíntese. A quimiossíntese ela é bem parecida com a fotossíntese, só que é bem mais simples. A quimiossíntese ela é realizada por algumas bactérias e por algumas arqueias. E ela ocorre em 2 etapas. O que é que acontece na quimiossíntese? Um composto inorgânico vai ser oxidado, produzindo energia química, e essa energia química vai ser utilizada para reduzir CO2 até um nutriente energético para ser utilizado por essa bactéria. Então, observem aqui a primeira etapa. Na primeira etapa, um composto inorgânico específico vai ser oxidado, vai gerar esse composto inorgânico na forma oxidada, ou seja, ele perde elétrons, esses elétrons são transferidos para o O2,
E à medida que ocorre essa transferência de elétrons, é gerado energia química. Essa energia química é utilizada na segunda etapa, em que a utilização dessa energia química permite a reação entre CO2 e água, e esse CO2 consegue ser reduzido até um composto orgânico. Como que ele consegue ser reduzido? A partir dessa energia química aqui, gerada na primeira etapa. E também acaba gerando O2 como subproduto. E é um processo autotrófico independente da luz solar. Então não é um processo fotoautotrófico, é um processo quimioautotrófico. E um exemplo de quimiossíntese bastante conhecido são as bactérias do ciclo do nitrogênio, as nitrosomonas, por exemplo. Essas bactérias, elas oxidam a amônia, que é o NH3, formando nitrito. E quando elas formam esse nitrito, essa oxidação da amônia, ela gera energia química também. O nitrito é só um subproduto. Aí essa energia química, essas bactérias vão utilizar para reduzir esse CO2 aqui até carboidrato, que vai ser utilizado por essa própria bactéria para se alimentar, e nesse processo ela ainda libera O2 como subproduto. Então, pessoal, para essa aula é isso. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo encontro.